Olá, amigos do mercado de seguro, corretoras de seguros, corretores de seguros. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo para Corretor. Esse é o episódio de número 10, sempre trazendo aqui um conteúdo relevante, conteúdo importante para a sua corretora de seguros, para o pessoal do mercado de seguros. Nós estamos sempre, o nosso canal está no YouTube e também a gente tem um canal no Spotify. Então, se você quiser não só ver, mas quiser ouvir, está fazendo academia, tu pode entrar pelo Spotify e nos ouvir pelo Spotify. Se quiser assistir os episódios anteriores, também que tem conteúdos relevantes para você, você pode chegar lá e assistir sem problema nenhum, né? Hoje, pessoal, nós queremos trazer aqui para vocês um assunto de extrema relevância, um assunto super importante, um assunto que está muito em voga, né, que principalmente por causa da LGPD, mas algo que precede até a LGPD. Né? Nós vamos falar hoje sobre segurança da informação, algo que é superior à LGPD no sentido de a LGPD estar dentro, é um escopo dentro da segurança da informação. Então, tudo aquilo que a gente ouve falar sobre hacker invadindo, roubo de informações, as empresas fechando, às vezes, desligando os servidores para que hackers não roubam as informações, a gente vai tratar aqui. E para você, corretor de seguros também é um assunto super importante, principalmente porque você vende o cyber risk, o seguro de cyber risk, para você entender quais são os riscos que todas as empresas hoje podem ter na questão de segurança da informação. E a gente trouxe um convidado aqui muito legal, né? Um convidado muito bacana, o Daniel Dalalana. Vai aparecer aí para nós, Daniel. Né? O Daniel... Aí, tudo bem, Daniel? Agora sim. Tamo junto. O Daniel é CEO da WSS Seguranças Digital. Ele é professor, pesquisador e consultor na área de segurança, né? E na WSS Security, ele é idealizador, o CEO, uma empresa com 4 anos de atuação no mercado. Ele é especialista em teste de segurança, governança, estratégia de segurança, é pesquisador e pós-doutorado do grupo de pesquisa da PUC e coordenador dos cursos de tecnologia na faculdade IENH, aqui de Novo Hamburgo. Né, Daniel? Exatamente. Muito prazer, uma alegria muito bacana. Nós vamos falar hoje sobre segurança da informação, muito legal. Mas antes de te chamar e, Daniel, passar a bolinha para ti, eu quero dizer o seguinte para a turma. Pessoal, podem clicar no botão aqui embaixo de curtir, né? Sem problema nenhum, que não dá problema de segurança da informação, né, Daniel? Não tem problema nenhum. Ali aqui embaixo, sem problema. E curtam o nosso trabalho aqui, compartilhem, assinem as nossas lives, porque nós vamos trazer sempre conteúdos relevantes para nós. Daniel, a bola está contigo e eu quero saber o seguinte, em primeiro lugar. Quem é Daniel Dalalana, né? Como é que tu entrou nesse mercado de tecnologia? Como é que tu chegou nessa parte de segurança da informação, que hoje é um mundo à parte, né, na tecnologia? Fala um pouquinho de você, Daniel. Me explica quem é o Daniel Dalalana. Perfeito, Charles, obrigado. Professor Daniel, né? Cara, isso aí é sacanagem, né? Obrigado, Charles. E, aliás, muito bom dia, tarde, noite para quem está assistindo, né? Cada um no seu tempo. Vou fazer aqui, já que tu fez a menção, vou fazer, clica no inscrever-se, clica no curtir aqui na Infocap, que vai ser interessante para corretor, principalmente num tema hoje, né? Como tu muito bem introduziu. Mas, Charles, como tu disse, bom, a gente vai falar sobre segurança hoje. Eu espero que aqui também agradecer o pessoal que está nos bastidores, né? Ajudando. Matheus, eu conheci agora recentemente, mas Matheus, grande fera. Matheus, prepara aí, porque 6 horas de episódio hoje é garantido, já que o tema é segurança da informação. Mas, Charles, brincadeiras à parte, sabe que essa não é tão convencional para mim. Ultimamente, acho que por estar tanto tempo já falando disso, as pessoas ouviram, até brinco, né? O dalaísmo, né? Quase que é pregando a palavra da segurança aí, mundo afora. Mas não é tão convencional essa pergunta inicial, de como começou. Então, me chamou bastante atenção nesse sentido. E tu sabe que
A tecnologia tem, claro, né? Todo mundo tem uma aproximação com a tecnologia, mas em especial o que chama atenção é a área da segurança mesmo, né? Que é uma área que, poxa, tá uma proporção absurda, né? Não é novidade, como tu mesmo disse, me explicou muito bem, né? A LGPD foi um dos artifícios que fez esse movimento, depois a gente fala mais sobre isso, mas há uma área que há muito tempo já, né, vem se discutindo e tem crescido, e a minha aproximação foi até curiosa, porque foi num período, assim, numa época de faculdade, ali onde, conhecendo um pouco dos temas, eu fui me aproximar da parte de forense computacional, né, que é a parte de investigação. Então, assim, né, eu sempre... A minha proximidade foi com aquela coisa... Quem já viu a série CSI, aquela de investigação, bom, é exatamente isso que eu queria fazer da vida. Pensei, vou investigar crime em computador, e é isso, né? E aí eu fui fazer uma investigação disso, me aproximei com essa área, isso na época de graduação ainda, e aí pronto, né? Aí caí numa paixão aí que perdura até hoje, então já faz bastante tempo dessa aproximação aí, 2007, 2007, 2007, 2008, então a gente tem bastante tempo aí, né, com essa proximidade já, né, desde os, sei lá, hoje com 34 anos, desde os 18, sei lá, um pouquinho. Desde 2007 tentando fechar as frestas das portas. Exatamente. Cara, mas não quero que ninguém passe aqui, né, cara? Fechei a porta, chaveei, mas tem as frestinhas ali embaixo, cara. E tu sabe que já que tu falou sobre isso, essa foi a chegada. A chegada foi com esse tema, depois, claro, fui me aventurar em outros temas da área da segurança, tanto no mestrado quanto no doutorado, agora ou atualmente, né, nos estágios pós-doutorado, como pesquisador visitante, isso pensando na carreira acadêmica, mas junto na parte do mercado, né, a WSS existe já há muito tempo, são 4 anos no mercado atuando, mas é uma iniciativa que tem 10 anos já, basicamente, é uma iniciativa que foi eu chamo de ajuntamento de gente interessada para falar sobre segurança. Mas eu diria que, para além de uma empresa, ou para além de, né, eu aqui, como falei de mim, pregando a palavra, né, brincando, eu acho que tem toda uma questão de pensar, viu, Charles? De raciocínio sobre a segurança, sabe? Quando tu faz isso, quando traz essa informação, e eu sei que tu é muito familiarizado com temas dessa, e gosta, né, também de tratar essas coisas, quando tu faz, de fechar as brechas, de procurar e tal, eu acho muito legal isso, porque traz uma ideia... primeiramente de conforto, no sentido de, bom, vamos estar mais seguros, e isso tem a proximidade com o nosso corretor, né, que essa é a sacada, estar mais seguro, e a segunda coisa é enxergar a segurança como algo que não vai colocar obstáculos para ti, mas que vai te facilitar, encurtar e melhorar processos aí, cada um com a sua empresa, cada corretor com a sua realidade, cada cenário com o seu cenário. Mas enfim, acho que a segurança, hoje em dia a gente está vivendo um momento de cultura e essa cultura está sendo instituída, nada melhor que a gente bater um papo sobre isso também, né, Charles? Legal, Daniel, bacana. Então, um cara experiente, dá aula disso, né? Tem uma empresa que trabalha com isso e a gente vai querer te ouvir um pouco mais aí. Ótimo. Ô Daniel, nós tivemos aí recentemente uma série de invasões. Vamos começar direto no tema. Vamos bombardear aí, Tim. Bombardear. E, cara, empresas grandes, famosas, no Brasil, redes de lojas, sites do governo federal, tirando do ar a app por 2, 3, 4 semanas, a app que está no dia a dia de cada pessoa, né? Site estadual, aqui o Detran, caiu fora. Inclusive, nós tivemos uma empresa do nosso setor, do mercado de seguros, uma seguradora que ficou um bom tempo com problema, né? Porque houve uma tentativa de invasão de hackers, né? E eles simplesmente pegaram e tiraram da tomada os servidores. Cara, para tudo, nós vamos ligando aos pouquinhos para ver o que está acontecendo. Eu não quero que roubem nada. Né? Então, é realmente uma sensação de insegurança virtual que a gente vive, né? Uma insegurança virtual que a gente vive hoje, né? Sim. Cara, fala um pouquinho para nós como funcionam esses níveis de segurança, de invasão, até onde o cara pode chegar, o que ele pode fazer, porque muitas vezes existem tentativas que não são concretizadas, né? Inclusive esse do
do nosso mercado de seguro, foi dito bem claro, ó, uma tentativa de segurança, nós isolamos, mas não foi concretizado em nada, né? E outros que derrubam servidores, que roubam dados, que pedem resgate. Fala um pouquinho para nós isso, Daniel, porque isso é importante para levar conhecimento para o corretor de seguros também, para ele poder depois levar para o cliente dele e poder dizer, olha, existe um produto chamado Cyber Risk, que protege o seguro, não é a segurança, né? Mas o sinistro disso tudo, né? Então, quais são os níveis de segurança de invasão? Me fala um pouquinho para nós, claro. Nós, Daniel. Vou separar aqui, Charles. Primeiro vou falar sobre esse. Quero comentar rapidamente sobre os casos, né? Os casos, eles, eu diria que eles são naturais, tá? Eu vou tratar isso com naturalidade, né? No sentido de... Aí eu quero fazer uma analogia, né? Por exemplo, hoje, quando tu caminha na rua de noite, tu tem uma certa preocupação, diferente de quando tu caminha de dia, né? Isso aqui é sabido, né? Quando tu caminha na rua de noite, tu cuida, por exemplo, para não ficar com o celular na mão, né? Sei lá, algo desse tipo, né? Toma uma precaução. Toma a precaução. Agora, concorda comigo que é muito diferente caminhar na rua de noite na cidade X em relação à cidade Y, não? Então, se a gente, né, vou comparar com capitais. Vou andar em Porto Alegre e andar no Rio de Janeiro. Tem diferença? Perfeito. Aí a pergunta que fica é a seguinte, né? Como é que a gente sabe essa diferença? A gente não recebeu nenhum treinamento para isso. Ninguém em nenhum momento parou e disse, olha, não faça esse caminho. Não caminhe aqui. Foi baseado em a cultura, a vivência. É baseado em informação, né? Notícias e por aí a gente vai inferindo coisas, né? Então a gente vai tomando a nossa linha de raciocínio, vai inferindo coisa a partir disso. Então hoje o Charles ou o Daniel, qualquer um, toma um certo cuidado, né? Para fazer isso. Da mesma forma, como fazendo uma analogia, como a coisa, por exemplo, de ser proibido fumar em certos ambientes. A mesma coisa. Era necessário uma sinalização. Hoje em dia se parte do princípio, na maioria dos lugares, que é proibido fumar em locais fechados e acabou. Não precisa ser dito isso explicitamente. Então, onde é que eu quero chegar com isso, Charles? O que a gente está vivendo com esses incidentes, eu acho que é uma naturalidade de ocorrência e que, obviamente, é uma infelicidade que isso ocorra, né? Assim como crimes, como eu estava citando o exemplo, né? De caminhar na rua e ser roubado celular, ou latrocínio, ou enfim, né? Assim como crimes no geral também são. Então, fazendo uma analogia da segurança, como tu disse, né, segurança digital, tu usou a expressão, né, no mundo digital, acho sensacional isso, porque inclusive é o próprio slogan da WSS, né, a segurança digital do seu mundo, né, é o teu mundo que, na tua realidade, na tua cultura, na tua vivência, e que pra ti vai ser diferente. Então, pensando lá no corretor, no corretora, né, com o seu cliente, a mesma coisa. A realidade para o tal corretor ela é diferente da realidade da companhia que a gente viu lá, XYZ, né? Uma rede de lojas que sofre o ataque. Tá tão suscetível quanto. Mas a questão é que os impactos vão ser diferentes. E essa é a razão pela qual a gente começa a fazer analogia simples de entendimento, né? Começa que eu fiz agora, né? Infelizmente ocorre o crime. A gente aprende, obviamente, através disso. Conscientizando, informando, como a gente está fazendo aqui agora, a gente está fazendo esse exercício de informar, não no sentido de assustar, mas no sentido de informar. Claro que isso vem carregado com isso tudo. Então eu diria, Charles, para ti, que pensando nessa ótica, pensando na ótica desses incidentes que ocorreram, e aí em nenhum momento falei da esfera técnica, né? Tô falando especificamente da forma como se lida com isso. Desculpa. Eu diria que a gente tem um aprendizado aí, né? O momento é um momento de disseminação dessa potencialidade de ataques. Já aconteciam os ataques antes. Os ataques não... Só que hoje eles têm uma proporção diferente, uma notoriedade diferente, e isso te dá uma noção melhor de entender um pouquinho dessa realidade. Então, isso até é uma brincadeira, assim, eu tô na área da computação há bastante tempo, né?
E sempre brinco que é uma dificuldade, né? Os meus pais, eles entenderam o que eu faço, né? Como a gente brinca, né? Quem trabalha com TI é o cara que formata computador ou que mexe no ar-condicionado, né? Sim, é o cara da TI sempre. Tu que da TI aí, eu tô com problema no meu celular. É exatamente isso. E aí entra o seguinte... a gente teve um episódio, curiosamente, coincidentemente, episódio que a gente está discutindo agora essa semana do Telegram, né? Do bloqueio do Telegram, né? Há um tempo recente, a gente teve um episódio com o Sérgio Moro em relação ao Telegram, incidente, vazamento, blá, blá, blá. Isso saiu nos jornais, né? Obviamente, né? E eu me lembro que, na ocasião, o meu pai viu isso e me explicou, e falou, não, mas é isso aí que tu faz, né? Ele diz assim... E isso me dá... Olha a força que isso traz, né, para uma área que nem a área da segurança, né? No sentido de... Cara, eu tô falando para ti, Charles, eu falei, seu Telegram, em nenhum momento tu hesitou. Tu sabe o que a gente tá falando, né? Quem tá nos ouvindo também sabe o que a gente tá falando, né? Tá disseminado, tá amplamente disseminado o tema. E não só por causa, como tu falou, da LGPD, ou da preocupação, ou das outras coisas, mas e sim pelo fato de que isso está... no linguajar comum, no senso comum. Isso é o papo que se pode ter hoje, um papo, entre aspas, de boteco, vamos dizer assim, né? A gente pode ter um papo na rua sobre segurança, claro, com proporções diferentes, né? Mas, Daniel, desculpa te atrapalhar. Mas vamos supor assim, o hacker, tá? Ele, claro que vocês devem, tu como conhecedor profundo disso, ele deve ter sempre alguns motivos no momento da invasão, ou quer seja por um grupo de universitários, deixa que eu vou lá dar uma brincada lá na companhia tal, na empresa tal. Não, eu tenho interesse de ganhar dinheiro, eu tenho... Esses motivadores fazem com que o cara tente fazer uma ação criminosa. E eu quero que tu comente aqui para nós um pouquinho. Deve ter camadas de segurança, porque algumas empresas conseguem detectar logo no início, né? Perfeito. Outras o cara consegue chegar até um nível mais abaixo. Mas o que a gente nota claramente é que não existe hoje alguém que esteja plenamente seguro. Né? Isso a gente pode deixar muito claro, né, Daniel? Claro. Eu não posso dizer, eu como Infocap, dizer, olha, vocês estão plenamente seguros que os seus dados aqui, ou eu com o meu celular aqui, será que nunca ninguém vai acessar? Estou plenamente seguro. Ótimo. É impossível a gente falar isso, né? Não, e é legal, porque eu ia comentar exatamente nessa linha, que era a segunda parte da fala anterior, porque tu falou sobre o seguro de cyber risk, né, de risco de cibersegurança. E se, de novo, embora não seja, né, o meu métier, né, eu com a parte de seguros, eu sei, por exemplo, o que é exigido para fazer esse seguro. E isso tem a ver com as camadas que tu está falando. Olha que interessante, porque a tua pergunta, ela casa exatamente com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Normalmente, as seguradoras vão exigir que tu faça ou que tu tenha, por exemplo, um plano de continuidade de negócio. Ok? Plano de continuidade de negócio. O que isso tem a ver com o hacker? Né? Já que, e até ajudando, já que tu mencionou, né? A tecnologia hacker, obviamente, ela é difundida nessa coisa do expert, né? Da pessoa que sabe bastante e tal. E ficou conhecido como hacker essa figura do mal, esse cybercriminoso. Então é legal fazer essa analogia também, explicar, né? O hacker aqui enquanto cybercriminoso, enquanto atacante. Então, voltando aqui que tu falou, por que algumas empresas detectam isso? E eu achei interessante que vai surgir na tua fala, né? Tu falou a palavra detecta, olha que tri. Detectam antes do que outras, ou vão mais ou mais profundamente, ou o ataque tem mais expressão ou menos expressão. Charles, só tem como eu saber isso? Só tem como eu saber qual é a expressão do meu ataque se eu tenho, por exemplo, um plano de continuidade de negócio. Se eu tenho, por exemplo, um plano de resposta a incidentes. Se eu consigo, por exemplo, ter noção de tudo que eu tenho de informação dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Eu sei, eu tenho gestão, por exemplo, assim, os nossos corretores aí que estão nos escutando. Vocês têm a real noção de todas as informações que vocês têm na mão, por quem elas passam, quem armazena, quem cria e onde salva? Tem essa noção? Eu diria que, assim, esse é um start para essa fala. Então, por que é
que, respondendo a tua pergunta das camadas, por que é que o cybercriminoso consegue alguns ataques e outros não, e por aí vai. Existe muita complexidade nisso, porque tu mesmo começa, tu responde a pergunta que tu faz quando tu fala sobre a motivação. Isso, sim, inclusive, tem a ver com com outro assunto que a gente pode levar adiante, que é a parte da cyberguerra, né? Porque, assim, qual é a motivação hoje de um grupo terrorista num contexto digital? A gente tá falando de um contexto de cyberguerra. Parar, por exemplo, né? Fazer uma pausa no sistema de abastecimento elétrico dentro de uma cidade, de um país, causa estragos enormes. Mas assim, Daniel, só para a gente ficar nesse tema aqui das camadas, né? Que eu achei muito interessante, tá? A gente já avança para o próximo tema. Eu quero fazer também uma analogia agora na questão das camadas, né? Se um banco, se ele tem lá uma porta de correr com detector de metal, se ele tem um guarda armado na frente, se para chegar no caixa tu tem uma senha e tu tem um cantinho de esconderijo, se tem um alarme, isso tudo são camadas de segurança que vai aos poucos inibindo o mal intencionado no sentido de ataque, de roubo, e isso também as empresas têm, seja por uma questão de ter um identificador de vírus, né, para não baixar vírus, seja por tu ter um plano de contingência, seja por tu ter um controle de LGPD, que é um pedaço da segurança de informação, né, conforme a gente já comentou antes, né? Então a gente vê que essas camadas, aí tu é muito mais conhecedor de segurança, inibem, ou não só inibem, mas bloqueiam, ou a pessoal de tecnologia pode tomar atitude antes mesmo que ele chegue lá, roube as informações, criptografe, derrube, né? Então, nesse Charles, ponto, eu acho que é bacana também. Como tu traz aqui, né? É a aula, né? A gente brinca assim, aula. Charles está trazendo aqui a aula, né? Essa explicação, Charles, ela porque tu está usando termos, eu até posteriormente a isso sou obrigado a indicar aqui para o pessoal escutar, porque tu que não é necessariamente diretamente da área, tu está usando exatamente as definições que a gente precisa. Então, voltando à questão das camadas, é claro, eu estava falando das motivações. O que é um agente malicioso? O que é um cybercriminoso com a Infocap ou com a empresa XYZ? O que ele quer? Qual é a motivação dele? E tem a ver com essas camadas. Tu falou de detecção. Então, assim, como é que eu detecto? Tá, beleza. Então, aqui posso entrar toda na seara tecnológica de mecanismos de detecção para poder detectar esse comportamento malicioso. Isso é uma coisa. Mas tu falou de detecção, e quando tu cita, por exemplo, um plano de continuidade, que eu estava mencionando, que os riscos, os seguros de cyber risks exigem, por exemplo, o que acontece, Charles? Nós estamos falando de resposta. Então, a gente vai caminhar na seguinte linha, nisso que tu falou, essas camadas que tu falou, não vamos dividir, então, em camadas no sentido de, como tu bem botou, né? A porta, não sei o que, vamos dividir assim, então, detecção, prevenção e resposta. Como é que eu detecto? Como é que eu me previno dentro das possibilidades? E se acontecer, sabendo que pode acontecer, legal. Como é que eu respondo? E é esse legal. É o ponto que as camadas que tu cita, e achei legal, mais uma coisa que é sensacional, a tua fala quando tu fala assim, porque isso inibe. Olha que coisa, que a riqueza da tua fala. Por que inibe? Por que uma câmera inibe? Por que a tranca inibe? Porque ela traz obstáculo. Mas nem tudo necessariamente tem a ver com obstáculo, mas tem a ver com aquilo que nós falávamos antes do proibido fumar. A coisa do cuidado na rua. Então, quando tu começa a instituir que isso... A gente fala de segurança de perímetro. Quando a tua segurança de perímetro ela tá posta com alguns mecanismos, como tu falou, câmera, blá, 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 mas pensando assim, né, fazendo essa analogia, a coisa começa a ser inibida. Vai evitar o ataque? Pode diminuir o impacto, pode diminuir a ocorrência.
Mas por parte da empresa, o que a gente tem que saber, nós aqui, e os corretores e corretoras, o que a gente tem que saber é isso. Como é que eu tenho algo para detectar? Eu tenho algo para me prevenir? E eu tenho algo, se acontecer, no caso da resposta, link direto com o LGPD que tu falou. A LGPD nos exigiu isso. Falou assim, por favor, se acontecer um incidente, eu quero que em 15 dias tu me prove que tu tem mecanismos para me provar que tu está protegido do incidente. Cadê os mecanismos? Vocês têm esse? Legal. É isso, legal. Sabe? É esse caminho das camadas, eu acho que ele é um caminho que vai por isso. Legal. Acho que agora respondi. Daniel, não, legal. Vamos avante, show de bola, legal. Vamos lá. Cara, na semana passada, o governo russo aí anunciou que vários sites, sistemas do governo, de grandes empresas na Rússia, bancos, etc., eles estavam sofrendo ataques por causa da guerra, né? Até ontem eu estava ouvindo o noticiário e eu já ouvia que hackers russos iriam começar a invadir as empresas americanas que deixaram a Rússia, né? As empresas americanas estão saindo da Rússia e os caras estão ameaçando, vocês vão sair? Então tá, nós vamos começar a atacar vocês onde vocês estiverem, né? Saíram da Rússia por causa da guerra. Nós podemos dizer que a gente está numa guerra mundial tecnológica, né? Até que ponto que isso pode afetar a economia das nações? Porque pensa bem, tu chegar lá e tirar um site do governo do ar, tu tirar uma empresa americana do ar, um McDonald's do ar, não sei, uma empresa que... Né? Eu estou sendo ousado demais, né? Não, nem um pouco. Tecnológica. Nem um pouco. Pra gente pensar nisso, Charles, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual que tu acha que é a probabilidade? Pode ser de 1 a 10, tá? Sendo 10 o máximo, de jogarem um avião contra um prédio, na tua opinião? De 1 a 10. Na guerra, eu acho que é baixo. Pode ser. Né? Tá, baixo. ok. Menos que 1. Beleza, é baixo, tá? Agora, qual é o impacto, ou seja, qual é o nível de consequência de 1 a 10 de jogarem um avião num prédio, como aconteceu no 11 de setembro, né? Para quem... Qual é o impacto disso, né? É uma guerra, né? O início de uma guerra. Então pensa... Mortes de pessoas, né? Da mesma coisa que eu falava ali, a gente citava antes ali, né? Da motivação. Primeiro, essa coisa do hacker russo, eu sou obrigado a falar, tá? Porque isso também tem uma certa, entre aspas, eu não vou chamar de ilusão porque é fato, existe, né? Mas essa coisa do hacker russo me dá uma noção de tipo assim, meu Deus, estão fazendo uma coisa super incrível, um ataque que eu nunca vou entender na minha vida e que vai ser impossível e que os caras são tipo assim, meu Deus, os super gênios, não sei o quê. Obviamente a gente tem um poder, né? A gente tem a segurança no geral, a cybersecurity, ela é muito... ela tem expressividade em vários países, né? Como a própria Rússia, Israel, por exemplo, extremamente conhecido nesse sentido, Alemanha, por aí vai, tá? Então, aqui estou falando de nichos da segurança. Mas voltando à questão da guerra que tu fala. A resposta é sim, não necessariamente pelo que está acontecendo. Mas a gente tem historicamente, Charles, vários indícios assim de motivações com certa expressão no ataques. Ou seja, não é o Dalalana aqui fazendo o ataquezinho contra o Charles. É um grupo fazendo um ataque contra algo expressivo. A gente tem historicamente aqui, até fica aí a informação para quem quiser investigar, o Stuxnet, o principal ataque conhecido aí, né? Historicamente, um dos principais que tem essa característica, vamos dizer assim, né, de uma pseudo-cyberguerra. Mas eu diria que sim, Charles, que sim, mas tem tudo a ver com a motivação. Essa notícia que tu fala, que teve esse, vamos tirar o site do ar e tal, a gente tem uma motivação que é diferente do cybercriminoso. A gente tem uma motivação que a gente chama de movimento hacktivista, tá? Então a gente ficou sabendo, obviamente ficou noticiado. Eu não vou comprovar a veracidade dessa informação, não tenho a informação. Mas o movimento do grupo Anonymous, né? O movimento que é um movimento hacktivista. Qual é a ideia do movimento hacktivista? A motivação geralmente é política, o interesse é político ou econômico ou de defesa de direitos, enfim. Então, a gente não pode botar na mesma seara
Por exemplo, e aí vou dar um exemplo aqui que certamente ficou muito conhecido nos últimos anos, são os ataques de ransomware, né? De sequestro de dados, né? Isso aconteceu muito, né? Pede um Bitcoin para tu resgatar os teus dados, né? Isso, a motivação é diferente. A motivação de quem faz um ataque desse, Charles, é o quê? É financeira. Eu sequestro teus dados e, me dá um Bitcoin aí, me dá não sei o quê, e aí eu vou te devolver. Então, isso aqui é um crime. Isso está no contexto. Agora, quando a gente está falando no contexto de cyberguerra, e aqui a gente tem muitas referências muito legais, tá? Para discutir aqui, do ponto de vista dos Estados Unidos, então é sensacional, assim, né? A gente poderia falar aqui do Edward Snowden aqui, que tem um livro muito conhecido, tem um documentário sensacional dele sobre a coleta da informação, o sequestro das informações, o interesse que tem por trás. Então, assim, existe, tá? Então o fato existe e precisa posto. Principalmente, né, Daniel, porque quando tu joga uma bomba num prédio, tu realmente mata civis, mata pessoas inocentes. Agora, quando tu faz um ataque, um cyber-ataque num banco americano, tu causa problemas econômicos, né? Assim como os Estados Unidos bloqueou lá os acessos a Visa, cartão lá na Rússia, então começa uma guerra mais um cyber-ataque para causar danos econômicos, né? Esse é a principal pegada, cara, né? Então, me lembrei de uma coisa nesse sentido que vale comentar. Acho que tu vai gostar, tu particularmente vai gostar também, então quem está nos ouvindo também e nos vendo, né? Tem uma área da segurança que cuida do que a gente chama de ICS, tá? Que são sistemas de infraestrutura crítica, tá? Que tem a ver exatamente com o que você está falando. Então, eu, há um tempo atrás, no Security Congress Latin America, eu assisti uma palestra de um dos responsáveis sobre a cibersegurança da Casa Branca. E ele falava sobre essa expressividade dos planos de resposta, principalmente, por isso que eu gosto. A minha linha de trabalho é uma linha muito de resposta, tá? Eu assumo geralmente que vai acontecer os incidentes, então gosto disso. Acho que isso fortalece as empresas. Mas é claro, a gente trabalha em detecção e prevenção também. Mas nesse caso, eu citei o 11 de setembro e a discussão era sobre isso, né, Charles? Olha que massa. Cai o prédio. Como é que no entorno disso, qual é o impacto disso no entorno, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de saneamento, do ponto de vista... E isso tem exatamente a ver com o que tu tá falando. Que, jogar uma bomba atômica é uma coisa, né? Agora, o exemplo clássico também, vai parar lá o sistema que tira petróleo da terra por 5 horas para ver qual é que vai ser o prejuízo econômico que tu vai ter? O barril do petróleo subindo, o mundo inteiro, aumentando a gasolina no mundo inteiro. Então, e aí tu faz a pergunta que tu faz qual é o impacto econômico, né? Então, para além disso, né, Charles, vamos trazer para uma coisa um pouco mais próxima de nós. Qual é o impacto que nós temos na nossa casa, aqui nas nossas empresas em relação a isso? Fazendo a mesma analogia, se eu tirar, como aconteceu, a gente falou das notícias, tira do ar uma loja que vive de e-commerce. E isso... desemprego, perda de faturamento, são os acionistas querendo satisfação, né? A equipe de tecnologia toda demitida. Não, e é isso. E olha que muito legal isso, porque ocorreu isso tudo que tu tá falando é fato, né? Então, de novo, a gente não tá falando de nada de suposição aqui, tá? Tudo é fato, tudo ocorre efetivamente. Então, esse papo ele é muito legal para entender assim a expressividade tanto de uma esfera individual quanto de uma esfera coletiva de movimento que a segurança toca. Tanto eu na minha empresa, eu sozinho, eu no contexto da minha empresa com os demais, e a minha empresa para com os outros, para com os seus clientes, para com as suas relações. Então é isso, a grande riqueza. Daniel, deixa eu trazer um pouquinho, sair um pouquinho dessa esfera global do mundo, né, que nem tu disse. Vai lá. Vamos descer um pouquinho agora para o nosso mundo, para a nossa realidade, para a realidade do corretor de seguros. Ótimo. E eu gostaria que tu começasse nesses 30 minutos ainda que falta, nessas 5 horas e meia que ainda falta, né? Não, brincadeira. Ótimo. Nesses minutos que ainda faltam, para a gente falar o seguinte: que tipo de estratégia, né, para segurança,
para a segurança digital que você enxerga que pode ser aplicado nessas empresas menores. Inclusive para o corretor de seguros, aquela pequena empresa que não consegue contratar uma empresa de consultoria da informação, né? Mas citar algumas coisas importantes no dia a dia do corretor que ele pode ter ali para que ele possa ao menos tentar inibir aos poucos, né? Botar a chave, o cadeado na porta e botar a câmera, pelo menos, né? Você não pode botar um guarda, detector de metal, alguma coisa assim nesse sentido, né? E Charles, quero responder essa questão e eu quero fazer uma menção aqui bem interessante aqui, que acho que certamente o teu público que vai se identificar, que deve ser uma prática comum, mas eu recentemente tive um incidente de fraude no meu cartão de crédito, e aí eu mencionava, inclusive... Cara especialista em segurança da informação. Pois aí, eu mencionei isso até, já aproveitando, que eu mencionei isso no Café Seguro podcast, o podcast de segurança da informação da WSS, tá? Vai estar aqui nos links aqui, de acordo com o Matheus, nosso querido Matheus. E aí, Charles, foi engraçado porque é o seguinte, olha que interessante. Tu falou, o cara especialista em segurança da informação, o que me veio na cabeça na hora, né? E aí tu, como qualquer outra, é bem fácil de resolver isso, né? Tu faz uma ligação e é cancelado o cartão na hora, eles te mandam outro e acabou. Então, assim, existe uma naturalidade para esse processo, tu entende? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar na questão da resposta que eu falo. Uhum. Então, hoje, se agora tu olhar a tua fatura do cartão, tem algo de estranho, tu vai fazer a ligação, possivelmente o banco vai estornar, possivelmente, na hora eles vão cancelar o teu cartão e vão te mandar outro. Só que o que tem a ver com a tua pergunta isso? Tem a ver com o seguinte, Charles. Como bom profissional da área da segurança, eu pensei, onde eu posso ter cometido uma gafe ou mandado essa informação ou tudo mais? E aí, um dos raciocínios que me veio foi o compartilhamento do cartão com a minha seguradora. E isso que me toca, e aí eu respondo a tua pergunta, né? Quais são as coisas que o corretor pode fazer nesse sentido? Bom, todo mundo que trabalha com aí, né, tem muito mais familiaridade que eu com o processo de seguros, tem que ter essa informação, né? Tu tem que ter a informação para poder cobrar a fatura e tudo mais, tudo certo, e beleza, né? Agora, como é que essa informação vem para ti? É uma foto? É uma informação digitada? Onde é que está armazenado esse tipo de coisa? Então, o que eu quero dizer com isso, Charles? Eu quero dizer que, para mim, como profissional da área de segurança, por um segundo, eu senti uma desconfiança neste processo. E isso é o que volta nos nossos exemplos anteriores. Prontamente conversei com o corretor, que me deu a explicação necessária, né? Disse, Daniel, não, tranquilo, aqui não a gente armazena assim, tal. Ou seja, nota que existe uma relação de confiança. Aqui, tanto vocês, com seus clientes, como os corretores. Então, se eu dou esse subsídio a priori pro meu cliente, se a priori eu trago essa informação de que, olha, a gente não armazena as informações assim, a gente faz tem essa política, a gente tem esse controle de acesso, essa informação só me ajudaria, eu, Daniel, a estar tranquilo. Não, ok, não foi daí. Existe uma responsabilização. E isso, Charles, tem a ver, então, com o que o corretor ou corretora menor, ou que não tem agora como, né, despender grandes investimentos para fazer essas práticas, o que pode fazer? Então, eu diria que um primeiro passo é essa educação e conscientização em relação aos seus clientes. Informe. Isso não custa nada. Isso é só uma política. Vamos informar. Claro que, eventualmente, isso vai ter que estar documentado em algum lugar, mas isso é um outro papo. Desculpa. E no dia a dia, assim, Daniel, por exemplo, tô lidando com o meu computador, tô recebendo e-mail, tô acessando o site, clicando nos links, né? Quais são as mais comuns, assim, aquele incidente mais comum, que eu acho que todo mundo tá, às vezes, meio cansado de saber, mas é sempre bom repetir. Né? É interessante isso, porque eu até falava isso na semana passada, né? Parece papo de entrevista de jornal, né? Sempre as mesmas respostas para as mesmas
que não, na verdade não é, na verdade, como eu falei, é dependendo do contexto. Então, mais um exemplo, tô falando assim, é engraçado que eu falo como especialista aqui, né, como consultor, mas enfim, porque eu amo falar sobre isso, mas também falo como cliente, desconhecendo o processo do seguro, né? Então, sou cliente e me deparo com isso, me deparo com com um link que eu recebo, por exemplo, de uma seguradora, e que diz para eu pagar um boleto. Agora, qual é a veracidade? E aí, Charles, vou te dar... Esse exemplo é um exemplo muito bom também, tá? Tem a ver com isso que eu tô falando. Eu recebi um e-mail da seguradora dizendo que era para eu pagar o boleto tal, ok? Link tal. Tudo certo. Só que eu recebi o mesmo boleto do meu corretor. Tudo certo também. Sabe qual é a diferença? Para mim, foi mais tranquilo acessar o boleto enviado pelo meu corretor do que da seguradora. Sim. Por uma relação de confiança. Sim, sim, perfeito. E aí eu volto na questão que tu falou. Mas aquela coisa do dia a dia, o que é que dá para fazer, né? Efetivamente. Charles, eu diria que assim, todo mundo que está nos vendo aqui e nos ouvindo, a primeira coisa que deve fazer e pensar, eu diria que é entender um pouquinho sobre o que eu falava antes do estado da informação, né? Do armazenamento, criação e tal, né? Como é que é isso no meu dia a dia, né? Então, sei lá, só para entender, bem simples, assim, não vai exigir nada demais, a não ser de, bom, eu tenho uma pessoa que é responsável por cadastrar os clientes. Ok. Onde é que isso está cadastrado? É uma planilha que está no Google Drive? Tranquilo, tudo bem. Porém, quem acessa essa pasta no Google Drive? Quem acessa essa planilha? E eu tô falando de coisa aqui que o próprio Google Drive te dá esse recurso. Não precisa ligar pro Daniel para eu te responder isso. Uhum. Isso que eu acho que é as dicas importantes, e isso, claro, né, Charles, no nível primordial, o nível primeiro. Sim. E aí, pensando sempre que ali na frente vai fazer sentido eu discutir a estratégia de controle de acesso, vai fazer sentido. Mas no primeiro momento que tipo de informação eu tenho? Tá, a LGPD já exigiu isso de ti, tu já sabe que informação que tu tem sobre o teu cliente. Isso já sabe. Número do cartão, endereço, nome, lá. Tá, onde estão essas informações? Tá, beleza, eu tenho um link que eu mando pro Charles, que o Charles manda pro outro, que manda pro outro, que acessa e que eu não sei se alguém baixou, se salvou, não sei o quê. Tá, alguém precisa baixar, alguém precisa salvar, aí que entra a força que teve no início da LGPD, a questão jurídica, e que hoje está numa esfera da segurança. Na questão jurídica, está no contrato. O Charles, quando acessar o conteúdo do Daniel, ele é obrigado a garantir, blá, 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 blá. O Charles assina, a responsabilização é do Charles. Agora, operacionalmente, Charles, como é que isso é feito? É isso que não, é essa questão que eu acho que os corretores e corretoras podem estar pensando agora. Meu computador, ele tá... será que eu tô seguro? Será que eu tô protegido? Mas em relação ao quê? Aí entra conscientização, no sentido de olhar os links, esses cliques. Como eu falei, né? Eu recebi e eu não me senti seguro para pagar um boleto. Clicar. Nem abriu o e-mail, sei lá, que tu recebeu. Então... Daniel, nessa linha, vai. Tá, Daniel, assim, tu falou, mas o hacker, né? A gente sempre fala isso, mas tem que cuidar com os hackers, né? Mas eu não sei se é o termo correto, a segurança social, digamos assim, que é aquelas pessoas próximas, que são os mal intencionados. De repente eu tenho um colaborador, de repente alguém acessou minha base e tirou um relatório, extraiu em Excel, pode, entre aspas, pegar os dados, pegar um celular, tirar uma foto de uma tela, né? Isso acontece? Isso também faz parte da segurança da informação? Com que frequência? É o que mais acontece ou não? É o que mais acontece. É o que mais acontece. É o termo certo, segurança social? Não sei se não é especificamente o termo, mas eu entendo que tu está falando no sentido de cenário coletivo, assim, né? Da parte de segurança. Mas, assim, é muito mais... Charles, mais uma vez, né? São os próximos, né? São aqueles que estão do nosso lado, que a gente pode até no final ali, Matheus, fica a dica aí, tá? Coloca lá a numeração
do tempo das falas do Charles, porque olha, Charles, sem tirar nem botar hoje, tá? Só, ó, cara, muito bem colocado, tá? Mas assim, Charles, o que me vem, tá? A gente tem muito mais incidência, ou melhor, vou mudar o termo, ocorrência de incidentes, quando a gente fala do que a gente chama de insider, alguém que tá dentro, do que propriamente o hacker russo lá do outro lado, lá que nem eu estava brincando na terminologia. Por esse motivo que nós estávamos falando. O que é que me garante hoje, na minha empresa, e tu que tá me escutando e me vendo, o que me garante hoje que o meu colaborador ou colaboradora não vai pegar o arquivo, botar um pendrive e ir para casa? O que me garante hoje? A resposta é absolutamente nada. Absolutamente nada. E esse ponto, Charles, é o que enaltece as preocupações que a gente tem que ter com o que tu trata de segurança social, mas pode ser uma segurança interna, pode ser alguma coisa cultural internamente, né? Então, claro que isso, de novo, né? Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Não adianta agora eu falar assim, ó, 5 coisas que tu vai fazer e todo mundo vai fazer igual, vai dar certo. Sim. Mas uma coisa é fácil. Tem uma sexta que tu não falou lá, que foi a brecha aqui. Porque é aquela coisa, o cara, compartilha a mesma senha de banco, compartilha a mesma senha do sistema. Aqui, ó, eu tenho 5 pessoas trabalhando na empresa, não, eu uso sempre a mesma senha. A mesma senha para acessar o banco, para acessar o sistema, para acessar a seguradora. Todo mundo usa a mesma senha. Aí o cara sai amanhã, né? Não, Charles, muito bom, porque eu ia comentar uma coisa. Tu falou da senha, que também é um tema que sempre vem, né? Fica aí para quem tá nos escutando e nos vendo, nos escutando no Spotify e vendo no YouTube. A pergunta que não quer calar. Tu tens mais de 5 senhas diferentes uma da outra? Essa é a pergunta que não quer calar, tá? Ponto. Só não precisa responder aí. Se quer botar no chat, pode responder. Tá, tenho. Tá? Não, eu não tenho. Tudo bem. Mas, Charles, sobre esse ponto de compartilhar, e mais uma vez isso me vem forte na tua fala, e acho que é muito importante falar sobre isso para quem está nos escutando que quer fazer isso amanhã, quer se preocupar. Por que é, Charles, que a gente compartilha o link? Por que eu mando um link para ti compartilhado? Qual é o intuito? Colaboração, acesso, facilidade, rapidez. Quando a gente olha para a ideia de não posso fazer isso, e que não é o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo assim, ó, não faça, não use compartilhamento, não use o Google Drive, não use o OneDrive. Não, estou dizendo use muito. É para isso que serve. É para isso mesmo. A questão é a consciência e a educação de como isso se dá. E isso, Charles, não é com a palestra. E não é com o workshop. Isso é com continuidade dessa cultura, desse raciocínio. Porque eu não quero... É óbvio que quem está nos vendo e nos ouvindo pensando o seguinte, né, Charles? Mas então o Charles e o Dalalan estão dizendo para mim que eu tenho que parar agora de compartilhar coisa. Mas se eu parar de compartilhar, o meu trabalho vai ser prejudicado. É claro que é aquela coisa, né? Beba com parcimônia, né? Use com parcimônia. Tu tem que ter calma e tentar entender como funciona então, e colocar e pensar sempre na segurança por trás. Ser um pouquinho desconfiado, né? Ter um pouquinho a pulga atrás da orelha. Isso. Né? Eu te diria que assim, ó, claro que às vezes eu sou meio filósofo da segurança, né? Então eu diria assim, ó, que a principal dica, se isso é uma dica para qualquer pessoa no mundo digital, é questionar 2 vezes. Só isso. Gastar 5 segundos a mais para se perguntar. O cara não pode ficar neurótico, mas isso tem que estar no processo do dia a dia, com cada ação que ele faz. Claro. Será que esse e-mail eu tenho que abrir? Eu não conheço essa pessoa. É isso. Né? Será que esse boleto mesmo que eu tenho que pagar? Né? Não, 5 segundos a mais que tu diz, né? Que todo dia, né? Mas a pessoa... Ô Daniel, só para te colocar um caso, eu recebi na semana retrasada um aviso do Google, né? Dizendo alerta crítico. Sim. A sua senha, não do Google, a sua senha de um outro sistema foi aberta, não sei em que país lá, do outro software.
E nós detectamos que você usa essa senha para outros 35 softwares, porque tu guarda a senha ali, né? Então, sugerimos que você mude a senha. Então, olha só, a inteligência já do Google, porque como eles salvam a senha, ele já está dizendo assim, cara, lá não sei aonde um software, eu nem usava mais esse software, eu usei há 8, 10 anos atrás. E como eu tinha outros softwares que usavam a mesma senha, o Google já disse, cara, troca a senha disso aí imediatamente, porque descobriram a tua senha lá do teu usuário, lá num outro produto. Não, Tu comentou, né? É sensacional, porque eu ia encerrar essa parte da fala, que é assim, né, Charles? Ataques com certa complexidade. E é isso que nós vamos falar, ataque, o hacker russo, aquela visão ali que eu te falei, é uma coisa. Agora, Charles, quantas vezes tu viu, ou já ouviu, de conhecido, ou até já passou por isso, tu mesmo, ou familiares e tal, por exemplo, agora, o golpe do Pix, né, que recentemente, de transferir e tal. Sim. Charles, é o seguinte, eu sei isso porque tive familiares que passaram por isso, né? Até brinco, eu também tive. Quem não teve? Eu brinco ali, eu sempre, a minha querida mãe ali tá sempre envolvida nessas coisas, ela é o meu maior exemplo dessas coisas, né? Charles, de uma, eu vou usar o termo tosco, é tosco a forma como isso é abordado, mas as pessoas infelizmente passam por isso. E elas não são culpadas. Né? Elas não são culpadas disso. Elas são vítimas desses crimes. E isso, para a segurança, é muito importante lembrar. Então, eu diria assim, repetindo, porque a pergunta maior foi: o que tu pode fazer agora sobre isso? Se questionar, olhar o que tu tem para lidar com informações importantes e, claro, entender que a segurança não está para colocar obstáculos, está para te ajudar, entendendo que tu vai fazer movimentos devagares, com certa lentidão, mas que vão ser feitos, que vai ser pensado, tu vai conversar com o teu colega do lado, que, por exemplo, deixou a pasta livre ou o computador disponível, tu vai poder lembrar isso com um caráter de seriedade, de responsabilidade, sem ser uma carga chata, uma carga de obstáculo, porque a gente não quer, e eu vou encerrar minha frase dizendo, não é papel da segurança, na minha visão, na minha ideologia, não é o que eu prego, interromper funcionamentos de serviço de trabalho das pessoas. Não é isso. É ajudar, auxiliar esse processo. É isso que a gente quer fazer. Legal. Daniel, é muito bacana a tua fala, porque tu diz assim expressamente que um dos pilares da segurança da informação, deu para ver claramente, dito por um especialista, um dos pilares da segurança da informação precede a parte técnica, que é a questão da cultura, né? Então, é fantástico isso, né? Porque onde eu crio um ambiente de cultura de segurança da informação, óbvio que depois a parte técnica vai ter que agir, mas ela precede, né? Principalmente porque a pessoa que está ao nosso lado, os nossos arredores, é que podem ser os invasores, né? Entre aspas, assim. Então, muito bacana. Muito legal. Ô, Daniel, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Caraca. Eu sei que nós podíamos ficar mais 2 horas. De repente, a gente faz um episódio 2 aí. Não, isso aí eu não sei te dizer. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas ainda antes, cara. Um dilema que muitos corretores de seguros têm. Deixa eu colocar aqui para te me ajudar, né? Me ajudar a responder isso. O que é mais seguro? Ter a base no meu computador ou ter na base na nuvem por uma empresa que administra, que controla, que tem toda a questão de segurança da informação? Me explica um pouquinho mais isso aí. Eu tenho aqui no meu computador um monte de coisa, não atualizo o antivírus, né? Acesso tudo que é site, uso na empresa e uso em casa para ver filme, e tá aqui minha base de dados aqui. E tem uma empresa, ou eu tenho uma empresa que administra a base de dados, que está lá isolada, que não tem site que acessa, que não tem nada. Tu vai me dizer, depende, né? Mas o melhor. Me ajuda aí. O melhor entrevistador é aquele que já responde, né? Coisa boa. É impressionante como a resposta depende para quem é das exatas, é uma coisa, para mim é tão natural, eu acho que é um grande depende, sempre é um grande depende. Mas vamos lá, para além do depende, para tentar sair um pouquinho de cima do muro,
eu quero caracterizar algumas coisas bem rapidamente, que é o seguinte. Ótimo. Charles, na nuvem, tá, ok. Estar na nuvem, né? Usar recursos na nuvem, aqui Google Cloud, AWS, Azure, o que for, tá? Tu concorda comigo que existe uma relação de acesso de algo que não está, que a gente chama on-premise, né? Ou seja, não está local, está fora do meu local, ok? Perfeito. Beleza? Então está lá, exige um acesso que é externo a, e que a gente entende que isso acontece via internet. Precisa estar público. Ok? Claro, aqui nem vou entrar no mérito técnico, tem 1 milhão de considerações em cima sobre tipos de nuvem, blá, 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 tá? Por outro lado, local, né? O local mas daqui a pouco tu falou assim, o antivírus que eu não tenho na minha máquina, lá e tal, beleza, mas assim, o local tá local, né? O local passa pelo cadeadinho ali que tu tranca, né? Tu sabe, tu tá vendo aquele ativo ali, tu tá vendo aquela máquina, né? Tu tá vendo o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu quero começar a falar nesse sentido para dizer o seguinte: parece que a resposta melhor, a resposta do onde estou mais seguro é na nuvem. Parece, inicialmente. Esse exemplo que eu dou já é um exemplo que mostra exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Só que, e aí, Charles, aí tu tem razão, né? Quando a pergunta é uma preocupação que todo mundo tem nesse sentido, a gente vai ter que analisar muito a realidade, primeiro, de investimento, é óbvio, que vai mudar completamente, mas segundo, das necessidades, Charles. Porque assim, vamos voltar ao exemplo que a gente falou antes ali, né? Do Google Drive, mesma coisa. Eu armazenar localmente ou armazenar na nuvem, o que é melhor? Localmente, todo mundo que acessa aquele computador pode ter acesso, mas assim, o nicho de pessoas, o problema que eu posso ter é outro em relação ao acesso que eu vou ter na nuvem. Uhum. Só que é claro que a tua pergunta ela vai também numa linha de mas se eu tô no AWS, se eu tô no Google Cloud, se eu não sei o quê, eu entendo que essas empresas já fazem práticas de segurança e eu não faço. Isso. Então isso... É no sentido, exatamente, Daniel, no sentido assim, por exemplo, tu vai pegar lá hoje um software da TOTOS, um software de um grande software de gerenciamento financeiro, um software de cobrança, um software... Não existe mais hoje software instalado localmente. Não, né? e é nesse sentido. A resposta, então, não depende nesse caso. A resposta é sim, é melhor, em detrimento a tu ter todos os controles internamente. Se tu não tem essa capacidade, é melhor usar externamente. Alguém que tenha capacidade, né? Pensando nessa ótica. Por quê? Porque é óbvio que os ambientes de cloud, eles passam por avaliação, eles têm um monte de mecanismos, eles têm principalmente um monte de recursos, controles e recursos para te dar subsídio do que tu precisa, com maior facilidade e acesso, ou seja, tudo é terceirizado, é um serviço que é terceirizado para ti. Com auditorias, com questão de logs de acesso, né? Fulano de tal, acessou tal dia, tal hora, com tal IP. Né? Então... Só que, paralelamente, Charles, eu sou obrigado a informar isso, porque senão eu não quero ser tendencioso na resposta. Paralelamente, todo esse controle, todos esses recursos, todas essas configurações, elas são disponibilizadas para que tu as faça. Então, tu precisa fazer. Exatamente. É aquilo que eu digo para os nossos clientes também. Eu digo o seguinte, mas o cara acessou o relatório financeiro da minha empresa. Cara, mas é tu que tem que configurar o que o usuário acessa. Eu vi ali, cliquei, ele acessou tudo. Perfeito. Exatamente isso. Se tu quer que ele fique só na sala, né, não dá a chave do quarto para ele, né? Deixa ele só na sala. Tu deu a chave da casa, tu deu um molho de chaves para ele. Olha, vai onde tu quiser. Não, Jorge, tanto que tu citou, e encerrando aqui a resposta, é o princípio da segurança, né? Quer ter uma coisa 100% segura? Beleza, tranca num quarto que ninguém tem acesso, um dispositivo que ninguém não tem acesso à internet, beleza, vai estar seguro. É isso aí, fechou. Né? E olha lá ainda. Beleza, Daniel.
para terminar, para encerrar, né? O corretor de seguros, ele vive segurança, né? Ele respira segurança. Tá no nome, né? Corretor de seguros, né? O nosso ouvinte aqui, ele vende segurança, né? E se pensarmos dessa forma, muito antes dele vender essa segurança, ele tem que ter a segurança. Aquilo que nós estávamos dizendo hoje. Vamos de novo. Dá 2, 3, 4 questões que seriam as principais preocupações para o corretor de seguros, o nosso ouvinte, ter em relação à segurança da informação, a seus dados, as suas informações, que ele guarda no seu computador, no seu celular. Eu sei que seria pedir demais para te resumir, né? Mas assim, cara, tu falou um ponto que eu vou sair desse bate-papo como sendo o principal para mim, que deixou bem claro, que é a questão cultural. Né? Perfeito. Então, cara, o que o mais? É atualizar sistemas, ter um bom antivírus, o que tu, assim, elenca como coisas boas e importantes para que esse corretor de seguros possa também utilizar no dia a dia? Eu chegar no ouvido dele lá. Exato. Vai chegar amanhã e chegar e dizer, cara, como é que tá meu e-mail, meu Windows aqui, né? Meu Windows 95 que eu tô usando, será que eu tenho que atualizar? Se ele tá usando... Meu Windows NT, o servidor. Cara, se ele estiver usando o Windows 95, olha, primeiro que não vai nem conseguindo ver esse vídeo aqui, tá? Possivelmente. Seguro que assim, fecha agora tudo aí, tá? Pelo amor de Deus, não é brincadeira. Mas, Charles, assim, olha que eu não tinha... Desculpa a minha ignorância, porque eu não tinha pensado nessa analogia do seguro, né? Eu até vou mencionar isso no nosso podcast, porque tu falou, né? Vende seguro, é muito bom isso, né? Porque para tu vender seguro, tu tem que vender a importância do seguro, né? Então, eu tô falando pra gente que entende a importância de estar seguro, né? Entendem essa importância. E aí aquela coisa, né? Casa de ferreiro, né? Então não adianta eu querer vender seguro se deu na minha casa. Desculpa, eu até me expressei mal, essa questão de vende seguro. Não. Até o corretor de seguros ele fica um pouco chateado, e é mesmo. Ele é um consultor de seguros, né? Claro. Ele analisa o melhor benefício e oferece o melhor produto para que a pessoa se sinta seguro. Então, mais uma vez, eu me vejo, então realmente, vamos corrigir, para não usar a palavra. Eu me vejo assim. Eu me vejo na mesma posição que o corretor ou corretora, sendo alguém que analisa o cenário e que vai te dizer qual é o melhor caminho que tu pode seguir, qual é a melhor escolha que tu pode ter para se sentir mais seguro. É a mesma coisa, então, que a gente faz. Beleza. Então, a gente entende, só que cada um na sua aplicabilidade. Então, para ser, assim... De novo, achei legal que tu mencionou e bateu na tecla da cultura, significa que como eu falei ali, o dalaísmo, a palavra da segurança, ela tá andando. É isso que eu quero que a gente pense sobre segurança. Esse é o movimento que a gente tá fazendo. Mas assim, no dia a dia, chegou amanhã, tu falou assim, amanhã o que eu faço, né? Tem a ver com isso que tu falou, tá? Eu acho que tem a ver com atualizações no geral, isso é óbvio, né? Isso é meio que requisito. Tá? É claro que a gente entende que cada qual é o cenário, né, Charles? Nem todo mundo vai ter um setor de TI, ou uns vão ter, outros não vão ter. Vai ter os computadores, são todos da empresa, ou cada um usa o seu, ou leva para casa. Então, assim, eu acho que a resposta mais prática para te dar é ter essas informações, é mapear essa informação. Esse olhar que até agora o pessoal não teve, por um motivo que talvez, naturalmente não aconteceu. Amanhã chegou na sua empresa, olha e mapeia essas informações. Só pensa primeiro sobre isso. Quais são os computadores que eu tenho? Estão todos atualizados? Tenho alguém que me dá o suporte caso necessário? Quais são as informações que eu tenho? Quem acessa? Eu tenho 5 colaboradores. Mas eu converso com o Charles. Eu mando e-mail. Então Às vezes tu fica sem atualizar teu Windows 6 meses. Deixa que eu atualizar amanhã. Deixa para outra hora. Exatamente. E é isso. Então, eu acho que a resposta mais que resume isso para todo mundo é amanhã chegar, olhar e sentir esse mapa de informação, de coisas que eu tenho, seja em computador, seja em dado, seja em informação pessoal, seja em planilha, em arquivo, olhar para isso e aí fazer aquilo que tu mesmo disse, que é se questionar. Bom, ok, tá atualizado? Tem antivírus, como tu falou? Todo mundo acessa o que tem que acessar ou acessa mais do que devia, né?
e acho que esse é o caminho que a gente pode seguir melhor. Isso aí. Que legal, Daniel. Que bacana. Que show de bola. Nós vamos ter que fazer um outro bate-papo aí, começando a... te dizer, Nós vamos ter que conversar mais. Eu até vou te dizer o seguinte, ó. Quem quiser, se alguém achar que esse tema é legal, pode deixar nos comentários, não? Pode botar assim, ó, traz o Dalo de volta. Vamos falar mais sobre segurança. Claro que sim. Então beleza. Sim, sem problema nenhum. Eu vou olhar. Eu prometo que eu vou olhar todos e vou responder. Legal, Daniel. Cara, muito obrigado pela tua presença. Professor Daniel Dallalana, CEO da empresa WSS Segurança Digital, né? Pesquisador, pós-doutorado em segurança da informação, um cara aí que a gente pode contar, parceiraço nosso aí. E se algum corretor também quiser o contato dele, o Matheus aí que está no back-office todo, o Matheus, nosso head de marketing aí, vai deixar o contato teu aí, sem problema nenhum. E pode ter certeza que a gente vai falar de novo contigo aí, Daniel. Sem dúvida, tá? Perfeito, Charles, perfeito, ótimo. A gente tá junto aí. Agradeço o tempo de vocês aí, a disponibilidade, obviamente, de aceitar esse papo. Eu queria também deixar registrado aqui a tua excelente condução, porque são perguntas, tu tá com uma familiaridade com o tema e que já te destaca nesse cenário. É importante alguém na tua posição poder estar familiarizado. Eu acho que é legal lembrar isso, e também agradecer o Matheus aí no back-office. Obrigado pela atenção de vocês aí e todo mundo que está nos curtindo. Daniel, brigadão. Pessoal, agradeço a vocês, muito obrigado, corretores de seguros do mercado de seguros, muito obrigado, pessoal aí de seguradoras que nos acompanham, e a gente agradece a atenção de vocês, e daqui a pouco a gente volta com mais um papo para corretor de seguros. Muito obrigado, até mais, pessoal. Valeu, até mais.